Terceira forma. Quantos querem um encontro maravilhoso com Deus? Terceira forma de nos prepararmos para isso é respeite os limites do sagrado. Escuta aí de novo. Respeite os limites do sagrado. Olha o que diz o texto. Tenham cuidado de não subir ao monte, de não tocar na sua base. Quem tocar no monte certamente será morto. Será apedrejado ou morto a flechadas. Ninguém deverá tocá-lo com a mão. Seja homem, animal, não viverá. O que isso representa? De alguma maneira, Deus ia revelar a sua presença manifesta naquela montanha. E Ele estabelece limites, dizendo: essa montanha, o Sinai, vai se tornar sagrado. Por isso não encoste. Não cruze antes da hora. Antes da buzina, antes do alarme tocar, não suba a montanha. Ele deixou limites bem claros a respeito do que era sagrado. A Bíblia vai nos mostrar de outras formas o mesmo. É muito interessante a história de Uzá, quando ele toca na Arca da Aliança. Quem lembra dessa história? Davi está transportando a arca para Jerusalém. E é interessante, porque existia um jeito certo de transportar a arca. Qual que era o jeito certo? Tinha que usar as hastes, para o sacerdote levantar a arca e não encostá-la, porque ela representava a presença de Deus manifesta. E o que eles fazem? Eles usam um modelo dos filisteus. Eles transportaram a arca como? Usando carros, juntas de bois. E eles fazem o mesmo. E aí a arca cai, Uzá põe a mão na arca, e ele desrespeita o limite do sagrado. E por isso Deus diz que ele morre. Isso é sério demais. Outra história muito interessante, eu acho que é a história dos filhos de Arão. Os filhos de Arão, a Bíblia vai dizer que tinha todo um jeito para respeitar o culto, o sagrado. E os filhos de Arão, eles entram no tabernáculo e eles, a Bíblia diz que acendem um fogo estranho ao Senhor. Que é isso? Eles não respeitam o sagrado. E aí Deus traz juízo sobre a vida daqueles meninos. E é tão forte que eles morrem. E Deus fala assim: Arão, você não pode nem chorar. Por quê? Queridos, nós não entendemos. Isso é tão poderoso. Cada vez mais eu ouço pessoas desafiando o sagrado, desrespeitando o sagrado, dizendo que ele não existe. Isso é uma mentira. Quantos creem que existe sagrado, coisas exclusivas de Deus? Quando nós respeitamos alguns limites, nós perdemos as visitas do Senhor, a bênção de Deus. Mas pastor, que limites são esses? Explica de forma prática para eu entender. O culto é um tempo consagrado. Existem limites que devem trazer respeito para este momento, porque ele é um momento divino, sagrado, exclusivo para Deus. Mas sabe o que nós fazemos? Queridos, nós não respeitamos os limites que o Senhor estabeleceu. Por que não canta música que não é consagrada, exclusiva para Deus no culto? Por quê? Porque esse momento é exclusivo para a adoração do Senhor. Começou um movimento aí no nosso país, de várias igrejas, que na hora do culto, na hora do louvor, começaram a tocar música popular brasileira. Você chegava no culto, você ia ouvir Djavan, Raul Seixas, você ia ouvir de tudo. Porque essa era uma expressão cultural. Meu amigo, culto é lugar consagrado. Aqui nesta casa nós só cantamos louvores ao Senhor na hora do culto. Quantos concordam com isso? Por favor. Querido, esse é um tempo consagrado. Quem é o espectador do culto? Quem é o espectador do culto? Vai mais alto, tem gente que não entendeu. Quem é o espectador do culto? Deus. Então eu não venho com qualquer roupa.
Eu não venho com qualquer roupa. E eu não estou falando de moda aqui. Eu não estou falando de roupa simples e de roupa chique. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de respeito. Existem irmãos e irmãs que estão vindo com roupas que não são adequadas para um momento Vocês estão entendendo? Respeito. Como eu me porto no culto? Eu estou na presença de Deus. Eu queria filmar alguns de vocês aqui. É muito interessante. Tem gente jogada assim, né? Tem gente na hora do louvor vendo o jogo do Santos com o Corinthians. Tem gente... Querido, nós estamos na presença do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E nós precisamos nos apresentar de forma adequada. Eu acredito. Eu vou chegar nesta igreja nos próximos dias. E antes do culto eu vou encontrar pessoas orando e se preparando para se encontrar com Deus. Eu vou chegar nos próximos cultos, e eu vou ver, na hora do louvor, todos de pé, cultuando o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, com toda a expressão, com toda a força do seu ser, porque Ele é digno de honra, de glória, de majestade, e neste lugar nós respeitamos o sagrado. Eu quero ver na hora das ofertas, as pessoas descendo a esse altar cheio de alegrias. Não vindo com mãos vazias, porque nos apresentamos diante do Rei de mãos vazias. Esse momento é santo. O nosso Deus é santo, 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 santíssimo. E Ele nos convidou para um encontro com Ele. Quantos querem estar preparados? Nós vamos preparar esta igreja. E Deus vai nos visitar de forma como nunca vimos antes. Você entendeu o que é sagrado? Os limites do sagrado. Quer ver um outro exemplo? Dízimo. O que é o sagrado? A Bíblia fala assim, 90% é teu, você faz o que você quiser. Deus fala aqui, isso aqui é meu, é sagrado. Aí está falando, o que a Bíblia fala? Se você mexer no que é de Deus, sabe como a Bíblia chama? De ladrão. Por quê? Deus chamou de sagrado. E tem muita gente perdendo bênção de Deus na vida, porque está ferindo o que Deus disse que é sagrado. Ei, eu creio. E eu não estou falando aqui de uma prosperidade barata, eu estou falando de uma promessa de Deus. Quando respeitamos o sagrado por fé, Deus traz provisão milagrosa sobre a nossa casa. Ei, parem de roubar ao Senhor, consagrem o que é dele, e vocês vão ver milagres do poder de Deus na vida de vocês. Eu creio nisso, eu experimentei essa graça. Esse recurso não é meu, pertence ao... Quantos creem nisso que eu estou falando? Sagrado. Quer ver um outro? A gente perdeu totalmente o respeito pelas coisas de Deus. Gente, o dia do Senhor, nós não sabemos mais o que é guardar o dia do Senhor. Deus fala, 6 dias você trabalha, e aí Ele faz um limite. Um dia é meu, pertence ao Senhor. O que quer dizer que pertence a Ele? É exclusivo para a adoração de Deus. E aí sabe o que a gente faz no dia do Senhor? Choveu. Hoje eu vou assistir a Fórmula 1. Qualquer coisa é motivo para a gente não respeitar. Sabe, eu gosto daqueles filmes antigos. Quem já viu Carruagem de Fogo? O cara abre mão da corrida na final olímpica, porque era domingo. O que aconteceu com a gente? Pastor, você está exagerando. Não. Quantos querem uma visita especial de Deus? Respeitem o que é sagrado. Sabe como que a gente se prepara para o domingo? Senhor, eu quero ir na tua casa amanhã. Fala comigo. A gente se prepara em oração.
A gente respeita esse dia, a gente prepara os filhos, a gente vem à casa do Senhor com alegria, porque esse dia é dele, pertence a Ele, e nós respeitamos o sagrado. Quantos estão entendendo o que eu estou falando aqui? Outro limite, põe a mão assim no peito. Diga assim: eu sou templo do Espírito Santo. Eu carrego a presença de Deus comigo. Existem coisas que quem carrega a presença de Deus não faz. Existe um linguajar que você não usa, irmão. Existem olhares que você não pode ter. Existem posturas, condutas que não lhe cabem, porque a sua vida foi consagrada a Deus. Sabe o que eu creio? Se a gente respeitar os limites do sagrado na nossa vida, Deus vai olhar para lá, para cá, e vai falar assim: existe um povo que me respeita. Existe um povo que me ama. Existe um povo que entendeu quem eu sou e valoriza a minha presença. E sabe o que ele vai fazer nos próximos dias? Ele vai falar assim: eu vou visitá-los com o meu poder. Nós vamos viver coisas tremendas se respeitarmos os limites do sagrado. Estou lançando o meu canal no YouTube e queria te convidar para se inscrever toda semana, conteúdo novo, mensagem nova, uma oportunidade de você crescer no conhecimento da palavra de Deus. Se inscreve, participe, que Deus abençoe sua vida.